Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos e Extra Farma para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta videoconferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download em ri.pagmenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Jonas Marques, CEO, e o Sr. Luiz Novaes, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Jonas Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Jonas, pode prosseguir. Bom dia a todos, senhoras e senhores. Muito bem-vindo ao nosso call. Esse é o meu segundo call. O primeiro estava na posição ainda de transição com a liderança do Mário, que gostaria de começar pela gratidão. A gratidão é um dos meus sentimentos que procuro manter durante toda a vida. Então, Mário, obrigado pela transição tão produtiva que nós tivemos. Gostaria também de agradecer a Patriciana Rodrigues, a nossa presidente do conselho, e especialmente a família, na figura do nosso fundador, Deusimar. Sua energia realmente nos inspira. Bem, gente, nós estamos chegando aí à publicação do primeiro trimestre, mas eu não gostaria de começar essa apresentação antes de declarar o nosso pesar, nosso profundo solidariedade ao nosso povo do Rio Grande do Sul. No início da minha carreira, eu fui privilegiado, tive o prazer de ter trabalhado na região sul do Brasil e ter visitado várias cidades no Rio Grande do Sul. E realmente doeu o coração de ver essa situação. Então, mandar aí a solidariedade para os nossos clientes, os nossos acionistas, os nossos colegas de trabalho, os quais nós estamos em contato todos os dias. Nós temos várias ações em andamento. Fiquem, por favor, de olho nas nossas mídias sociais, estaremos divulgando. Nós estamos com vários pontos de coleta em todo o Brasil e todas as nossas unidades no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos recolhendo essas doações para que fazemos chegar à mão do Estado, que para nós possamos passar por essa situação realmente tão difícil. Isso aí nos deixa triste, porque nós somos um país e nós temos que cuidar uns dos outros, somos interdependentes. Mas começando a apresentação de resultados, eu gostaria de dizer que nós estamos muito felizes realmente com os resultados do primeiro TRI. Se a gente puder ver aí no primeiro chart, nós veremos os principais tópicos que eu gostaria de destacar. E por que nós estamos realmente felizes? Porque é um trabalho duro, foi muita dedicação, devo dizer, e gostaria de agradecer ao time. Então, quando a gente vê, principalmente, um crescimento de top line, uma melhora e um incremento nas margens, com uma forte geração de caixa, isso reforça a nossa convicção do tamanho da oportunidade que nós temos. Então, é difícil você, num primeiro trimestre, reunir essas três coisas. Então, se a gente vai olhar, dar uma olhada nos grandes números, a gente vê uma receita bruta com a aceleração do top line, acompanhando, alcançando aí duplo dígito, 10% de crescimento versus o mesmo período do ano passado. Isso ficou muito próximo à média de crescimento do mercado, o que nos permite manter market share. Então, receita bruta super positiva, nós estamos falando de 3,1 bilhões, 10% acima do mesmo trimestre do ano passado. E um dos fatores principais que levou esse crescimento foi exatamente same store sales. A gente teve um forte
forte crescimento, principalmente puxado pela bandeira Extra Farma. Nós vemos que nas lojas viradas, nós tivemos um crescimento de 32% e nas demais lojas, 12,5%. Óbvio, a gente está fechando esse gap da Extra Farma versus a Pague Menos. A Pague Menos também apresentou 8,5% na bandeira Pague Menos, o que deu no consolidado 9,6%. Aqui eu gostaria de falar uma coisa que às vezes passa despercebida aos olhos, mas é o engajamento das pessoas, né? Nessa visita aos 19 estados, eu pude ouvir o gerente da loja, os colaboradores da loja. Nós somos pessoas simples e missões extraordinárias. Levar a saúde ao povo brasileiro. E é muito importante que a gente possa dividir com eles o nosso propósito. E esse propósito é um impulsionador de motivação. Porque é muito difícil, quando você tem um ritmo menor de crescimento, que você garanta que o foco está na execução e que nós temos que fazer crescer nas lojas que nós já temos. Então, uma coisa muito positiva que nós tivemos nos Same Store Sales. É óbvio que vocês podem dizer que a base da Extra Farma era melhor. É verdade. Nós estamos melhorando aí a performance na loja, mas isso não tira o brilho desse crescimento. O EBITDA, toda a vida que nós tivemos aí um crescimento acelerado de top line, com a melhora da rentabilidade, a gente tem um EBITDA forte, a gente chegou realmente muito forte, 77,5% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E qual que é o principal driver desse EBITDA e por que não é surpresa? O belíssimo trabalho que vem sendo feito com as sinergias da Extra Farma. Não só no planejamento, que foi feito no último ano, mas principalmente na execução. Hoje, em base anualizadas, nós estamos crescendo 18% versus o último trimestre do ano passado, chegando a 153 milhões. Isso é muito importante, é a principal entrega da companhia esse ano, Sinergias Extra Farma. Ciclo de caixa, gostaria de destacar a questão da mudança de comportamento. Como eu falei desde o primeiro call, numbers follow behaviors. É muito importante mudar comportamento se quer mudar resultado. Nós aceleramos o giro do estoque, principalmente em Extra Farma, isso é um problema que a gente vinha carregando na nossa integração, e vocês sabem disso, já tinha se declarado nos outros calls, melhorando isso, melhorando o nível de estoques produtivos, acelerando a nossa conversa com a indústria, afinal, nós sempre fomos, o varejo farmacêutico, a rede mais próxima da indústria. Queremos realmente ser parceiros. E com essas melhorias, nós temos um fluxo de caixa mais positivo e melhor gerido, que junto com o EBITDA vão atuar na redução do endividamento. Quando a gente olha para o endividamento, o primeiro trimestre, como vocês sabem, tem uma sazonalidade, é mais difícil reduzir esse endividamento, mas nós reduzimos em 0,4 vezes versus endividamento, dívida líquida versus EBITDA, e vocês vão ver essa tendência se acelerar durante o ano. Então, esses são os principais tópicos. Gostaria de chamar a atenção para um trabalho muito duro e realmente muito dedicado. Novais, você pode nos mostrar um pouco mais com detalhes os pontos financeiros? Mostro sim, Jonas. Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, a partir da página 6, a gente traz mais informações sobre esses resultados que o Jonas bem destacou no início. Desempenho de vendas, como já foi dito, nosso crescimento foi de 10% no total da companhia, 9,5% contribuição das mesmas lojas, 1,5 ponto contribuição das novas lojas e 1 ponto negativo em função dos encerramentos que nós fizemos nesse horizonte de 12 meses. A gente percebe uma melhoria aqui no indicador de mesmas lojas, né? A gente está com um crescimento quase o dobro da inflação, que foi ali próximo de 5%. Uma aceleração bastante importante. E do lado direito, como também já foi destacado, uma evolução bem positiva em lojas de Extra Farma. Então, 9,6% de crescimento em mesmas lojas, 8,5% na bandeira Pague Menos e 32% de crescimento naquelas 55 lojas que nós convertemos no ano passado. Elas cresceram 32% em relação ao mesmo período do ano passado que estavam com a bandeira Extra Farma. E as demais lojas da bandeira Extra Farma também cresceram bem, cresceram 12,5%. A gente lembra que lá no primeiro trimestre de 2023, a gente passou por aquele período de integração logística e sistêmica, que de alguma forma afetou a companhia naquele período. Então esse crescimento também demonstra a evolução que a companhia teve depois daquele momento mais importante, eu diria, da integração da companhia. Então isso nos mostra que a gente está realmente no caminho certo da integração. Na próxima página, a gente traz mais informações sobre o ciclo de expansão de 2021 para frente. A gente tem tido uma performance muito boa nessas lojas, a curva de maturação evoluindo conforme o planejado. As margens de contribuição dessas lojas, elas estão maiores do que as margens de contribuição
óbvio, no seu ponto de maturação em relação ao portfólio anterior, o que nos dá uma boa perspectiva de que depois que essas lojas chegarem no seu ponto de maturação, elas vão puxar a margem EBITDA da companhia para cima. E do lado direito, as características dessa safra. Então, ali nos anos de 21 a 23, 78% das lojas nas regiões Norte e Nordeste e 11% nas outras regiões, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A gente percebe uma pequena incremento na participação das regiões Centro-Oeste e Sudeste. A gente tem tido ótimas surpresas na região Centro-Oeste em si, então isso tem nos ajudado também a evoluir bem nessa safra. E a gente permanece no terceiro gráfico com foco bastante concentrado na classe média expandida, né, de acordo com a classificação do IBGE, 86% das nossas lojas nesse público numa isócrona de 5 minutos de carro. Na próxima página, 8, a gente trouxe uma página dedicada para as conversões de bandeira, como já foi dito. Então, as 55 conversões que nós fizemos no ano passado estão performando muito bem. Então, eram estados onde a força de marca Pague Menos era maior do que a Extra Farm, então a gente já imaginava uma progressão, mas a progressão foi bem mais positiva do que a gente imaginou. E, por conta disso, também agora, no início desse ano, a gente está convertendo outras 54 lojas em outros estados. A expectativa também é positiva, mas já são estados onde a bandeira Extra Farm tem uma presença um pouco maior, mas a gente espera também um incremento relevante em vendas nessas lojas. Depois desse ciclo de conversão, a gente permanece com lojas com bandeira Extra Farm em 4 estados, Pará, Amapá, Ceará e Maranhão. E a gente está medindo muito próximo também a canibalização dessas conversões. Como a gente tem mais de 90% das lojas, das vendas dessas lojas identificadas, né, a gente consegue enxergar quais são os clientes que compraram em cada uma dessas lojas, a medição de canibalização é muito pequena, então isso também nos deixa bastante feliz com esta conversão, com estas conversões. Próxima página, Market Share. Uma boa notícia, então mesmo com poucas inaugurações no início desse ano, foram 29 inaugurações e poucas também no final do ano passado, a gente teve uma leve redução aqui, 0,03 na segunda casa decimal de evolução no market share. A gente ganha participação de 33, 34 pontos nas regiões Norte e Centro-Oeste. E do lado direito, a gente vê movimentos distintos entre os grupos de competidores, né? Então, as associações e franquias crescendo de forma relevante a sua base de lojas, 5,6% de crescimento. As independentes caindo o seu número de lojas, a maior base de lojas do país, né, com 50 mil lojas, mais ou menos, uma redução de 1,4%. As redes também crescendo 5,4%, e a gente crescendo pouco ali, como a gente já enfatizou, vem enfatizando, a gente está concentrado em desalavancar a companhia, por conta disso a gente está abrindo um número menor de lojas, mas mesmo com essa abertura menor de lojas, a gente vem conseguindo manter o nosso market share baseado no nosso portfólio de 1.650 lojas, então a gente está bem feliz também com esta evolução. Lembrando que no primeiro TRI, é o TRI que favorece um pouco as independentes, então talvez se a gente tivesse visto esse gráfico nos demais TRIs com esses mesmos componentes, a situação aqui das independentes teria sido até um pouco pior, porque no primeiro trimestre a IQVIA mede aqui os dados de sell-in. Então, na próxima página, a gente faz aqui uma abertura da venda média por loja, abrindo Pague Menos e Extra Farma, redes, associações e independentes. Então, a gente consegue crescer venda média por loja em todas as regiões, exceto no Sul. Destaque para a região Centro-Oeste e para a região Norte, onde a gente tem um nível de crescimento bem melhor. Então, a gente está trabalhando muito forte para extrair o máximo do nosso portfólio de lojas, das 1.650 lojas, como já foi dito, para melhorar os resultados da companhia. Próxima página, lucro bruto e margem bruta. A gente teve um incremento marginal ali de 0,1 ponto, de 29,1 para 29,2. A gente continua com pressões em relação a estoques, legado Extra Farma e também ajuste a valor presente. Esses dois componentes impactaram negativamente a margem no primeiro trimestre de mais ou menos 60 bips. E a gente neutralizou esse efeito com as alavancas que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Então, mix de categorias, a categoria de genéricos e marca própria ganhando participação, isso nos ajuda a melhorar a margem bruta. A gente também teve algum ganho inflacionário nesse primeiro trimestre do ano, que lá em janeiro, alguns estados aumentaram a alíquota de ICMS, e como a gente estava com estoques do final do ano a preços antigos, a gente também teve ali algum ganho inflacionário / tributário.
acordos comerciais e as sinergias da Extra Farma também continuam avançando, isso nos ajudou a neutralizar aquele efeito de perdas com estoques e AVP, como já foi dito. Então, a margem bruta continua sendo um ponto de atenção para a gente ao longo do ano, porém, a gente, como já aconteceu agora no primeiro TRI, a gente tem trabalhado em alavancas para poder neutralizar e, quem sabe até, crescer um pouquinho a margem ao longo do ano. Próxima página, despesas com vendas. Essa é uma excelente notícia do primeiro trimestre. A gente dilui 80 bips em relação ao primeiro TRI do ano passado. Esses 80 bips a gente divide em 2 blocos de 40 bips, mais ou menos. O primeiro bloco, principalmente em função de que no primeiro trimestre do ano passado a gente concentrou um investimento um pouco maior em marketing e também tivemos uma despesa um pouco maior em logística e em tecnologia, porque foi naquele momento onde a gente teve o ponto mais importante da integração Extra Farma, então a gente tem um nível de despesa um pouco mais alto. E os outros 40 bips aqui, puramente alavancagem operacional, a gente crescendo venda com um nível de despesas de crescimento em despesas menor do que o crescimento de vendas. Aluguéis tem ajudado, o nível de reajuste de GPM tem orbitado um patamar bem menor do que o crescimento de vendas, e as sinergias, de novo, a Extra Farma aqui contribuindo para a gente diluir despesas. Então a gente está bem contente com essa frente de diluição de despesas. A gente teve algum incremento na proporção de funcionários médio por loja, 0,4 funcionários médio por loja. A gente está aqui também focado em atender um pouco melhor o cliente, e algumas despesas de frete também tiveram algum incremento nesse primeiro trimestre, porém, esses elementos todos positivos ajudaram a gente a ter uma excelente diluição nesse período, com perspectivas também positivas para o restante do ano. Próxima página, despesas gerais e administrativas, outra boa notícia. O primeiro trimestre do ano ele é tradicionalmente mais pressionado, né, aquele momento do ano onde a gente tem um faturamento um pouco menor do que nos demais trimestres, por conta de efeito calendário principalmente. Então é o ponto onde a proporção de despesas administrativas sobre a venda é um pouco maior do que nos demais tris, mas ela está menor do que nos 2 anos anteriores, né, uma diluição aí de 0,2 ponto percentual, principalmente por conta da captura de sinergias de Extra Farma. A gente também tem um efeito no primeiro trimestre, que é o dissídio de Fortaleza, onde fica a nossa matriz, então tem ali um descasamento inflacionário, né, um reajuste em salários anterior ao reajuste de medicamentos que acontece no dia 1º de abril. Da mesma forma que a gente demonstrou no slide anterior de despesas com vendas, a gente também tem boas perspectivas de diluição, de contínua diluição de despesas administrativas nos próximos trimestres. Página 14, o EBITDA, como consequência das três grandes alavancas, né, vendas crescendo, a gente tem ali um crescimento marginal em margem bruta e uma diluição bastante importante em despesas. O nosso EBITDA cresceu 77,4% em relação ao ano passado, então a gente atingiu ali 97 milhões de reais de EBITDA, com um crescimento de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a gente está aqui uma combinação super importante de vendas, crescimento de margem e diluição de despesas. Na página 15, aqui mais informações sobre a integração Extra Farma. A gente acumulou 153 milhões de capturas de sinergia. Desses 153, a maior parte, 85%, a gente enxerga no P&L de Extra Farma e os outros 15% no P&L de PagMenos. Aquele efeito em PagMenos é basicamente efeitos tributários e redução de frete. A gente está dentro da curva planejada de captura de sinergias. Essa curva de captura, ela já contempla essa perda com estoques legado Extra Farma um pouco superior àquilo que a gente planejou, também contempla esses upsides que a gente vem capturando das viradas de bandeira. Então, uma coisa está meio neutralizando a outra, e do lado direito a gente demonstra aqui a evolução tão importante na margem EBITDA da Extra Farma. A gente saiu de um patamar negativo de 2,6% para um patamar positivo de 1,9%. Pode dar a impressão de que no primeiro trimestre a gente está andando de lado em relação ao quarto TRI, mas como já foi dito aqui, o primeiro trimestre do ano é aquele ponto do ano onde a gente tem uma margem menor do que nos demais trimestres. Então a gente sim está evoluindo, e nos próximos trimestres a gente deve enxergar uma margem EBITDA melhor do que essa do primeiro trimestre, como também na PagMenos. Então a gente está indo muito bem, infelizmente, na integração Extra Farma, que termina o seu ponto de integração no final desse ano. Página 7, como consequência de todos esses elementos que a gente disse, né, a gente teve uma forte expansão de margem, todos os elementos operacionais da companhia, né, efeito venda, efeito margem
e também uma diminuição importante no resultado financeiro, mas ainda o resultado financeiro foi um pouco maior do que o resultado operacional da companhia. Consequentemente, a gente teve um resultado negativo de 23 milhões nesse período, mas bem menor do que foi no primeiro trimestre do ano passado. A gente também teve um efeito importante negativo em comparação com o primeiro trimestre de 23, porque naquele período a gente contabilizou mais ou menos 38 milhões de reais de imposto de renda diferido de prejuízos anteriores àquela data da Extrafarma. Então, esse efeito positivo impactou o primeiro trimestre de 23, a gente não teve esse efeito agora em 24, mas é um efeito exógeno, eu diria aqui, de resultado. E a gente está bem otimista para os próximos trimestres, porque com essa evolução operacional, com a redução de alavancagem que a companhia vem focada, com a diminuição da taxa de juros que a companhia também vem renegociando, a gente vai falar um pouco mais disso, a gente tem boas perspectivas para os próximos trimestres. Página 17, ciclo de caixa. Como eu antecipei, outra boa notícia, a gente aqui tem um elemento super importante de evolução de geração de caixa da companhia, que é a diminuição do investimento em estoques, normalizando esse investimento em estoques. Então, a gente saiu de um patamar de 129 dias no primeiro trimestre de 2023 para 113 dias em relação nesse primeiro trimestre de 24. Do lado direito, a gente demonstra que a gente está num patamar até menor do que nos primeiros trimestres de 21 e 22, daquele período mais de pandemia. Muito foco aqui, como o Jonas destacou no início, em trabalho bastante concentrado em redução de excesso de estoques, melhoria de algoritmo de reposição e crescimento de vendas, né? Crescendo a venda, a gente também consegue diminuir ali a proporção de dias de estoque. A diferença de prazo médio de estoques entre bandeiras, que lá no primeiro trimestre de 23 era de mais ou menos 30 dias, caiu 2/3. 2/3. A gente está aqui na casa de 9 dias só de prazo médio de estoques, diferente em PagMenos e Extrafarma. A Extrafarma ainda com um patamar um pouco maior. Então, a gente está trabalhando bastante forte no ciclo de caixa e a gente tem uma gradual recomposição também importante no prazo médio de recebimento. A gente sai de uma composição de 9 dias no primeiro tri do ano passado para 18 dias agora. Então, a gente aumentou aqui 9 dias o prazo médio de recebimento. Cada dia representa para a gente mais ou menos 30 milhões de reais, então a gente recompôs ali um número bastante importante. 10 dias dá uns 270 milhões de reais de recomposição do nosso saldo de contas a receber. Na página 18, endividamento, a gente, por conta desses avanços todos em ciclo de caixa, geração operacional, melhoria de EBITDA, a gente reduziu também 0,4 vezes o EBITDA em relação ao primeiro tri do ano passado. Aqui também, como já foi dito, o primeiro trimestre é aquele ponto onde há uma demanda um pouco uma geração de EBITDA menor e uma necessidade de caixa maior, porque a gente pagou as compras do final do ano anterior, que a gente entra ali naquele período de férias da indústria. Então, a tendência é de que esse nível de endividamento diminua nos próximos trimestres. E aí, do lado direito, uma outra boa notícia, nosso time financeiro trabalhou muito forte no primeiro trimestre e concluiu agora no início do segundo trimestre um trabalho importante de reperfilamento da dívida. A gente rolou 400 milhões de reais mais ou menos de contratos, onde a gente conseguiu reduzir o empréstimo, o spread de 1,97, né, CDI mais 1,97 para CDI mais 1,75, uma redução ali de 22 bips mais ou menos, aumentando a duration de 1,96 para 2,29 e diminuindo a parcela de curto prazo de 26% do total da dívida para 18%. Então, um trabalho bastante importante e para a companhia agora no final do primeiro trimestre, que continua sendo esse tema, endividamento, o foco da companhia. E na página 19, para terminar também com chave de ouro, além de todas essas boas notícias de resultado financeiras de P&L que a gente acabou de mostrar, a gente ontem também, junto com o nosso release, a gente publicou o nosso relatório de sustentabilidade do ano de 2023. A gente continua bastante focado na entrega dos compromissos que a gente divulgou nos anos anteriores, são 35 compromissos, a gente antecipou 7 compromissos de entrega que estavam previstos para 2025, entregamos no ano de 2023, a gente destacou aqui alguns deles. Primeiro deles, a gente já tem mais de 1.200 lojas sendo abastecidas com energia renovável, a nossa presença feminina dentro da companhia vem muito forte, 60% do quadro da companhia são mulheres e 64% da liderança ocupados por mulheres, a liderança da companhia como um todo.
E a coleta seletiva, então a gente já tem mais de 40% das lojas, aproximadamente 40% das lojas, postos de coleta de resíduos, de medicamentos vencidos e de pilhas, que a gente dá a destinação adequada para esse resíduo. Foram mais de 5 toneladas de resíduos capturados, coletados e destinados de forma correta para reciclagem ou incineração. Então, isso reforça o nosso esforço para promover a saúde para as pessoas, o meio ambiente e os negócios, como são os nossos compromissos. E com isso aqui eu termino a minha parte e volto a palavra para o Jonas, para ele contar para a gente como é que foram aí os primeiros 100 dias de companhia. Por favor, Jonas. Muito obrigado, Novaes. Eu gostaria de trazer um pouco mais de cor aí esse período de transição, esse plano de transição dos primeiros 100 dias, que agora, anteontem, completaram os 120 dias. Se a gente for para a próxima página, gostaria de reforçar aqui o compromisso que eu assumi no primeiro dia. Acho que a mudança de vir da Austrália para o Brasil, de vir para Fortaleza e assumir esse desafio na PagMenos, ele tem a ver com missão de vida, muito mais do que um posto de trabalho, né? Por quê? Porque estou aqui para continuar servindo 26 mil colaboradores e mais de 21 milhões de clientes, né, que todos os dias nos escolhem. A gente vende commodity. Quando a gente recebe uma pessoa na nossa loja, isso é a declaração de uma preferência, de uma confiança para tratar da coisa mais importante que nós temos, que é saúde, que está na base de tudo, está na base da felicidade. Esse onboard, ele foi muito interessante, eu diria, foi muito apaixonante. Por quê? Porque pude confirmar essa teoria que no começo se mostrava, já nas primeiras semanas, que a PagMenos é uma empresa que acredita nas pessoas. Que a PagMenos é uma empresa que, na minha visão, promove a mobilidade da arquitetura social. Porque vocês vão ver muitas pessoas que começaram com menores aprendizes, que tiveram o primeiro emprego na nossa empresa e que puderam ascender, inclusive alguns deles chegando à diretoria da empresa. Então foi muito importante esse momento de escuta, essa aproximação e esse diagnóstico, né? Como psicólogo, não posso esquecer que o mais importante está nas pessoas e na escuta. E sempre digo que o feedback ele é um presente. Então eu tive a oportunidade, como mostrei desde o início para vocês, de ver vários clientes, de conversar com inúmeros colaboradores, foram 19 estados visitados, eu diria que eu vi e conversei com mais de 1.000 pessoas, desde lá, nas lojas, fornecedores, a indústria sempre foi um grande parceiro da gente. E vindo na indústria, tenho muitos, inclusive, amigos nessa área, peço feedback, como é que a gente está, o que a gente precisa mudar, muito importante, tanto em Fortaleza quanto em São Paulo, nós estamos inaugurando uma nova metodologia de trabalho com a indústria, que é os meetings muito bem planejados desde o início e com um follow-up para ter certeza que nós estamos executando aquilo que nós combinamos e entregando o melhor benefício para esses investidores. No caso dos investidores, também conversei com vários, recebi vários feedbacks, conselho de administração, como já falei. Então, foi muito importante, gente, o foco é nas pessoas. A gente não serve quem não conhece e não serve bem quem não ama. Então, é muito importante essa proximidade. Esse foi um pouco aí do ciclo que foi feito nesses mais de 100 dias. Se a gente for para o próximo passo, a gente tem não só essa obsessão pela execução, como eu vou mostrar para vocês, mas principalmente pela estratégia. A nossa estratégia é clara, como hub de saúde, como empresa de atenção primária da saúde, porque está perto dos nossos clientes. Mas principalmente essa hora de chegada foi uma hora de voltar um pouco para a base e promover. Tive a oportunidade de liderar aí mais de 30 horas em workshop, onde a gente explorou, fez um cheque de realidade. Olha, brutal facts of reality. Eu adoro realmente o Jim Collins, no Good to Great, ele fala dos fatos brutais de realidade. Onde é que nós estamos? Qual é a nossa realidade? O que a gente precisa realmente encarar de frente e mudar? Depois nós fomos para a seleção de focos prioritários. E sempre trabalhei com escuta muito forte do time, né? É muito importante você ouvir a voz da experiência de quem viveu, de quem passou. Então, o time participou disso, o time de liderança, a percepção dos stakeholders, a gente fez grupos com conselheiros, a gente fez grupos com clientes, a gente ouviu, pegou todas as pesquisas que a gente tem, fizemos uma revisão nos nossos valores, no nosso propósito, não precisa dizer, é a coisa mais importante nesse jogo infinito, e também uma análise do que somos, o que não somos e o que queremos ser. E aqui uma curiosidade, quando perguntei ao time, o que vocês querem fazer primeiro, o que somos ou o que não somos? Adivinha a resposta, o que não somos. Isso é muito difícil. Paramos nesse exercício, voltamos para o que somos, porque a coisa mais difícil em estratégia é a gente discutir o que a gente não quer, decidir o que a gente não vai perseguir. Então isso se confirmou. Foi muito importante esse workshop,
e culminou com um último workshop com a família, tanto a família Alves como a família Queiroz, onde nós podemos testar um pouco dos não negociáveis. É muito importante que tenha esse alinhamento, todo o time super alinhado com a família e com liberdade total, realmente, para, junto com o time de executivos, tocar esse percurso da empresa nessa nova fase de crescimento. Se a gente passa para o próximo tópico, o próximo chart mostra para vocês o que foi que nós trouxemos desses workshops, né? Os focos são de curto prazo. Quando a gente coloca essas discussões na matriz de oportunidades, a gente tem aí, de prioridades, 19 tópicos, que, claro, nós não temos como perseguir todos. O que nós fizemos? Estamos numa matriz simples de cliente atual, cliente novo, atividade atual e nova. E nós vimos que 85% das nossas oportunidades são ações incrementais, baseado no atual cliente e na atual atividade. A gente chamou de missões. Acho que o modelo que os senhores têm nas suas empresas, inclusive, é um modelo de squad, de esquadrões. Esse é um modelo ágil de se trabalhar hoje em dia. Montamos esses esquadrões baseados nas competências das pessoas e nós fundamos essas missões operacionais, né? O que são essas missões operacionais? Atendimento, processo de padronização, precificação, suporte matriz de loja, manutenção e estabilidade de TI. Eu gostaria de fazer um pouco mais de informação para vocês. Atendimento, se você é nosso cliente, se não for, por favor, passe a ser e nos dê a chance de ver a nossa melhoria incremental nesse atendimento. É muito importante cuidar das pessoas. Não tem como encantar sem estar encantado. Então, nós temos uma missão específica para melhorar o atendimento na loja. Processo de padronização, precificação, uma coisa importantíssima, estudar os tipos de desconto, ser capaz de oferecer, de dar a oferta correta para o cliente correto. O cliente que é fidelizado, o cliente que nos prefere com muito mais frequência do que a concorrência. Suporte matriz loja, invertemos a lógica. Né? Existia na narrativa dos funcionários que a matriz era mais importante do que a loja, quando na verdade é o contrário. Manutenção, visite a nossa loja, veja a revitalização que nós estamos fazendo no parque de lojas. E eu sempre digo que é o seguinte, quando você muda uma fachada, quando você pinta a loja, faz um 5S, essa é a mudança de fora para dentro. E observem a mudança de dentro para fora. Nós estamos tratando dessas pessoas, ouvindo as pessoas, abraçando as pessoas, para que elas possam estar extremamente motivadas e orgulhosas. Às vezes, não é necessário só ter uma casa nova, falta o espelho. Vamos olhar no espelho e vamos ver o tamanho que a gente tem e o amor que a gente tem que dar para os clientes. E a estabilidade de TI, trazendo mais robustez, não só para se defender, né, de ataques cibernéticos, hoje muito comuns, mas principalmente para avançar e ser mais robusto em inteligência artificial, na questão da omnicanalidade, na forma como a gente trabalha. Então, tem muita coisa para conquistar. Nós não queremos ser seguidores, nós queremos ser líderes. E líderes inovam. E aqui está na base de tudo, não por acaso está na base aí dessa pirâmide. Se a gente for para o próximo chart, a coisa mais importante, né, de novo do Good to Great, que tanto amo, formação de um time de alto impacto. E as entrevistas, pasmem, não são entrevistas, são divisões de responsabilidade, onde nós estamos atrás de achar uma pessoa que tem uma missão de vida, que não quer só uma posição, não quer só evoluir na carreira. Então, nós temos profissionais extremamente sêniores aqui. O último a chegar foi o Carlos Fernandes. Seja bem-vindo, Carlos. O Carlos foi CEO da ReHap, da Accenture, trabalhou na Accenture por muitos anos e foi do Walmart. Traz muita experiência, engenheiro, politécnico e economista. A Rose, uma pessoa que ama a gente, a nossa CHRO, chegou há um mês atrás, que mais parece que são 2 ou 3 meses, que já chegou muito engajada, já chegou jogando, veio da Casas Bahia, Solar, Coca-Cola e Sanofi. O Robledo, vocês já conhecem, ele já estava no primeiro call com a gente. Nosso CTO está fazendo um belíssimo trabalho. O Renato, com muita força, muita motivação, aí está conosco há 2 anos, por de toda a parte de cliente, de digital. E o Luiz Novaes, o nosso CFO, acabou de apresentar, está aqui comigo no call, que já tem 7, 8 anos de empresa, então já viu várias fases da empresa. Isso aí, pessoal, é o que nós estamos investindo, é o que eu tenho investido mais tempo hoje do meu dia. Por quê? Porque cultura, comunicação e engajamento, eles são fundamentais, porque não é sobre mim, é sobre o time, é sobre empowerment, é sobre combinar o jogo e deixar que as pessoas avancem. Vamos um pouquinho mais na frente, sem querer tomar muito tempo do Q&A, eu vou para o último chart. O que nós estamos focados hoje, se você perguntar qual é a novidade, a novidade é o seguinte, é que eu visito loja todos os dias, não importa onde eu esteja, não importa inclusive se é sábado ou domingo, eu levo a família para visitar esse ponto de venda, porque é o ponto de venda que acontece um momento mágico, onde pessoas interagindo com pessoas, com uma eficiência e uma execução perfeita, podem realmente encantar. Então, fazer o básico bem feito, que nós estamos fazendo hoje com 3 pilares.
Gente de gestão, ou seja, cultura, estratégia, pensando na estrutura como um todo, fazendo essa revisão, pessoas certas no lugar certo, isso é super importante. Rituais, há mais de 3.000 anos os humanos têm rituais. Então, rituais de execução, rituais de engajamento, rituais de escuta, está fazendo muita coisa nessa área, e a potencialização dessa cultura linda, desse DNA que a gente tem, que é gente que ama a gente. Missões operacionais, já apresentei para vocês, acho que uma característica da minha pessoa é alta energia e muito foco na execução. Né? Já vi belíssimas, nesses mais de 30 anos de carreira, eu vi belíssimas estratégias naufragarem e vi estratégias médias serem extremamente vencedoras por conta da disciplina e do foco na execução. Então, isso aqui fala de execução, fala de mudar os pilares, fala de tratar os fundamentos. E no primeiro chat que eu mostrei para vocês, na apresentação do Novaes, vocês veem já resultados iniciais, eu não quero aqui super prometer, mas tem muita oportunidade, tem dinheiro na mesa. Por quê? Porque você focar na execução nesses pilares, você vai ver que dá para tirar muito mais disso, e nós já mostramos um pouco, uma amostra grátis aí, eu diria, desse início de trabalho. E trabalhar muito forte na geração de caixa. Ora, isso não é novidade. Se você pegar o nosso EBITDA, ele é consumido muito pelas despesas financeiras. A gente quer desalavancar a companhia para continuar crescendo, continuar abrindo loja. Esse é o nome do varejo. Então, é muito importante o foco nessa desalavancagem, capturando a sinergia da Extra Farm e optimizando a geração, a melhoria do capital de giro. Se eu pudesse deixar vocês com uma visão, a Pague Menos é uma empresa apaixonada, que está focada e o que nós entregamos para todos os clientes, todos os dias, em todas as lojas. Ainda não estamos lá, mas nós estamos no caminho, trabalhando duro, e nós vamos entregar. Então, aqui eu gostaria de agradecer, e para abrir para o Q&A, aos nossos mais de 26 mil colaboradores que estão engajados nessa missão de levar saúde, mais saúde ao povo brasileiro. Vamos ao Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Summer, da XP. Senhora Larissa, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Obrigada aí por pegar nossas perguntas. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira sobre o cenário competitivo, né? O Novaes comentou um pouquinho ali no começo sobre o enfraquecimento ali das independentes e associações, mas queria ver se vocês conseguiam dar um panorama geral aí do cenário competitivo, fora os fatores sazonais, né, que enfraquecem um pouco essa categoria. E a próxima pergunta é sobre essa significativa abertura que vocês tiveram no TRI, né? Basicamente entregando a meta do ano, a gente não viu nenhum impacto tão significativo assim em despesas pré-operacionais. E aí queria ver se vocês conseguem dar uma cor sobre qual foi o efeito dessas aberturas no EBITDA, pensando que ele poderia ter sido ainda melhor aí se a gente descontasse esses efeitos, né? É isso, obrigada, pessoal. Obrigado, Larissa. Novaes, eu vou com a primeira, que é o mercado competitivo. Olha, nós estamos com um mercado extremamente competitivo, né? Você viu um crescimento de duplo dígito do mercado. Corrigindo um pouco, a gente vê uma queda das dependentes, mas vê uma pujança muito grande do associativismo, né? Você tem aí uma maior atração, eu diria, dessa farmácia hoje que está sozinha a se aliar ao associativismo, pegando muito mais expertise e gerindo melhor o seu negócio. Então, você vê um crescimento muito elevado. Nós temos, Larissa, um mercado que ainda é um mercado descentralizado, fragmentado, o mercado brasileiro, né? Estou vindo de um mercado que é a Austrália e Nova Zelândia, um mercado extremamente consolidado, com poucos players. Não é o caso do Brasil ainda, mas eu vejo uma aceleração muito grande nisso, quando a gente pega aqui o maior grupo do mercado, ele tem feito um trabalho super consistente e vem acelerando essa consolidação, tanto orgânica como inorgânica. Então, você tem um mercado brasileiro extremamente pujante, difícil de operar, um cliente cada vez mais exigente, e por isso as nossas mudanças e nossas missões operacionais, focada a primeira delas no atendimento, onde a gente quer realmente atrair esse cliente, fidelizar cada vez mais esse cliente. Então, o que eu vejo para o futuro do mercado é que é saúde, né? Saúde nunca para de crescer. Se você for ver aí o nosso crescimento, ele é o dobro da inflação. Ele é o dobro do reajuste da CIMED e muito maior do que a inflação. Então,
É um cenário extremamente competitivo e que nós estamos preparados, nos preparando cada vez mais para atingir melhores resultados. E não tem segredo, o segredo é engajar as pessoas, é ter rituais muito bem definidos, é ter uma execução perfeita, é preparar essa loja, né, com toda essa melhoria do parque de loja que a gente tem feito, para receber o nosso cliente, encantar e, claro, pelo nosso nome, Pague Menos, a gente tem que oferecer realmente o preço justo para que o cliente ele possa comprar o seu medicamento, o seu não medicamento de higiene e beleza. Então, assim, a perspectiva de mercado ela é positiva. Óbvio que tiver tragédias como essa, como no Rio Grande do Sul, né, que nós temos até um número baixo de lojas, mas isso não vem ao caso, essas tragédias nós não podemos controlar e são coisas que podem realmente ter aí um impacto no mercado. Não vai ser, responde a segunda? Pode deixar, eu respondo sim. Obrigado, Larissa, pela pergunta. Então, Larissa, as 29 inaugurações que a gente fez no primeiro trimestre, em comparação com a base total de lojas, né, de mais de 1.600 lojas, realmente o impacto não foi tão grande. Eu não tenho o número exato, mas eu estimaria 10 a 15 bips no máximo de impacto de despesas pré-operacionais dessas lojas no resultado. Então, foi marginal o efeito. Essas lojas que a gente está inaugurando, Larissa, para uma informação complementar, elas estão atingindo o seu ponto de break-even lá no segundo ou terceiro mês. Então, aquelas que foram inauguradas já em janeiro, elas já atingiram, a maioria delas, no final do trimestre, o seu ponto de break-even. Então, a maturação nesses primeiros meses ela é bem íngreme. Então, além de ser um número pequeno de lojas perto do portfólio, a maturação e o ponto de break-even, apesar de ainda entregar, obviamente, uma margem menor do que no portfólio anterior, impactou pouco no resultado do primeiro TRI. Aqui, Novaes, só para reforçar o ponto que você falou, me lembrou das inaugurações, né, das fundações aí de farmácias, né, das lojas que nós temos aberto. Uma das últimas lojas já está com a média de venda aí de mensal projetando 500 mil por mês, ou seja, no primeiro mês, reforça o que você falou. Então, isso, inclusive, reforça, senhores, a necessidade que a gente tem, o foco na desalavancagem, sem perder o olho na expansão. Porque a expansão, a gente sabe que nós temos feito um trabalho muito bem feito nos últimos anos, onde mostra um coeficiente de assertividade muito alto. Só para manter aí, super importante o ponto que você falou dessa questão do break-even, não vai? Muito obrigada, pessoal. Super claro e parabéns pelos resultados de novo. Nossa próxima pergunta vem da senhora Clara Lustosa, do Itaú BBA. Senhora Clara, seu microfone está liberado. Oi, bom dia, pessoal. Jonas, Novaes, obrigada aí por pegarem as nossas perguntas. Eu queria fazer 2 follow-ups aqui sobre pontos que vocês já comentaram durante a apresentação, relacionado a vendas, tá? Então, primeiro, com relação aos dados do IQVIA, lá, sobre a variação da venda média por loja, né? O Nordeste ter tido uma dinâmica mais fraca ali, de crescimento ano contra ano, quando a gente compara com as outras regiões, assim, vocês ainda estão crescendo acima dos dados do mercado, enfim, mas só para pegar um pouquinho mais de cor aqui sobre essa dinâmica, se teve algum estado que foi mais, como é que foi essa performance, né, pensando nos diferentes estados, se teve algum que essa performance foi mais representativa, e também como é que está um pouco dessa dinâmica das vendas por região, para agora nesse início do segundo TRI. E aí uma segunda pergunta aqui, mais relacionada, na verdade, à bandeira Extra Farma. O projeto de conversão está em andamento, né, então resultados bem expressivos aqui de incremento de vendas, né, same store sales aí de 32% que vocês divulgaram nas lojas convertidas, mas pensando naquelas que ainda não foram convertidas, né, aquela ali onde vocês reportaram um crescimento ali de 12,5% de same store sales, vocês conseguem dar um pouquinho mais de cor, como é que está isso por estado? Então, pensando naqueles estados onde a bandeira Extra Farma vai continuar sendo como a Extra Farma, ali os 4 estados que vocês mencionaram, Pará, Amapá, Ceará e Maranhão, como é que está a performance da bandeira Extra Farma em termos de same store sales nesses estados e como é que está naqueles outros que eventualmente vocês vão acabar tombando para a bandeira Pague Menos? Obrigada, pessoal. Novaes, eu começo e você me ajuda, tá? Clara, muito obrigado pela tua pergunta. O que acontece no Norte e Nordeste nós somos líderes, e se você for analisar retrospectivamente, a região Norte e Nordeste foi a região que nós abrimos mais lojas, né? Óbvio, claro e nítido que foi a região que a gente sofreu também mais ataques, né? Ataques dos concorrentes. Sempre foi participação histórica muito mais alta nossa, então nós temos feito um trabalho
com a liderança e um trabalho realmente de olhar os dados e agir de forma precisa e cirúrgica para que a gente continue acelerando o nosso crescimento nessa região. Uma coisa que nos chamou muita atenção e prova a assertividade na abertura de novas lojas foi o Centro-Oeste, né? O Centro-Oeste é uma região que a gente está crescendo acima dos nossos concorrentes e acima do mercado. É uma região também que economicamente cresce muito, né? Com pockets aí que se abrem de mercados novos. A gente tem explorado muito bem isso. Eu tive a oportunidade de visitar o Centro-Oeste, várias cidades no Centro-Oeste, e vi como o time está bem montado, como a operação está redonda. Então, isso prova também que a execução ela faz toda a diferença, né? A nossa estratégia é continuar olhando esses focos de crescimento e tratando cada cidade de uma forma muito mais personalizada e entendendo todas essas variáveis, essas alavancas que a gente pode trabalhar para que a gente tenha uma média maior de venda por loja, para que a gente tenha e melhore todos os indicadores, né? E como sempre, pessoas encantadas vendem mais porque elas vendem com paixão e entendem a sua missão. Novaes, você quer pegar a segunda parte da pergunta? Se eu puder também dar uma informação complementar sobre a primeira, se a gente somar os últimos 5 anos de crescimento das regiões, a gente ainda vê a região Nordeste com um crescimento até ligeiramente, até onde eu me lembro, superior às demais regiões. Então, eu diria que as demais regiões do Brasil, tirando o Nordeste, elas realmente, nos últimos 2 anos, elas têm evoluído ali por questões climáticas, até eu diria, com níveis de crescimento diferentes ao longo dos anos. Então, se a gente normalizar colocar um horizonte um pouco mais longo, os níveis de crescimento estão bem mais equilibrados do que olhando pontualmente ali num trimestre. Então, além da questão climática e sazonal, eu não consigo enxergar outro elemento, Clara, que eu me lembre que diferencia o crescimento da região Nordeste dos demais. E falando mais das conversões de bandeira, os demais estados, eles estão também crescendo num patamar bem mais elevado do que as próprias lojas da PagMenos, né? As lojas dos estados onde a gente mantém as bandeiras da Extra Farma, cresceram ali na casa de 12%, como a gente sinalizou. A gente também, nesses 4 estados, está fazendo pontualmente uma ou outra loja ali, alguma conversão de bandeira para também testar e medir como isso está avançando, porque a gente também considera que a migração de bandeira é um convite adicional, um novo convite para aquelas pessoas que frequentavam as lojas da Extra Farma voltar a frequentar de alguma forma para enxergar um pouco melhor essa mudança. Então a gente também está testando. Então a gente também está muito feliz com os demais estados, as alavancas todas de melhoria operacional estão evoluindo, e aí essa decisão desses 4 estados, elas vão ficar um pouco mais adiante, e a gente vai tomar ela com muito cuidado, porque a bandeira Extra Farma ela é bastante forte, sim, principalmente no Pará e nesses outros estados que a gente comentou. Então a gente quer extrair o máximo de valor, tanto operacionalmente quanto do poder das 2 marcas. Obrigado pela pergunta, Clara. Eu só diria, Clara, o seguinte, que varejo é detalhe, né? Não é atacado, é varejo. Então, assim, a gente tem que olhar muito, a gente sempre olha, não tira a visão das análises das lojas, mesmo com crescimentos que nós estamos felizes com eles, sempre procurar oportunidades, aí se tiver alguma bandeira ser virada de forma isolada, que a gente tenha certeza que a gente vai ter um excelente resultado. Perfeito, pessoal, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Vilela, da JP Morgan. Senhor Guilherme, seu microfone está liberado. Jonas, Novaes, muito obrigado por pegar minha pergunta e pelo conference call. Eu queria tocar na expectativa de margem potencial que vocês veem tanto para a Extra Farma quanto para a PagMenos, por um horizonte de 1 a 2 anos. E a minha segunda pergunta, ela é quais são os próximos passos da integração da Extra Farma, na medida em que vocês conseguem acelerar um pouco mais de venda e melhorar a margem no sentido da integração. Obrigado. Vamos lá. Bom, obrigado pela pergunta, Guilherme. Expectativa de margem, a gente não, como você bem sabe, a gente não dá guidance de margem, mas nosso trabalho é continuar evoluindo em margem EBITDA e em margem bruta também.
Em margem EBITDA, principalmente, as nossas principais alavancas hoje estão mais focadas em incremento de venda e diluição de despesas. Temos também alavancas em crescimento de margem, como a gente viu, né, o genérico crescendo bem, marca própria ainda tem um horizonte bastante grande e muito promissor para ajudar a gente a melhorar a margem da companhia. Diluição de despesas, principalmente, ainda tem bastante oportunidade ali, e crescimento de venda, como a gente acabou de dizer, em vários outros elementos. A nossa equipe de CRM tem feito um trabalho muito importante de manutenção e crescimento daquela base de clientes que a gente chama de clientes ouro, que são aqueles clientes que mais contribuem para o crescimento da companhia e para o faturamento da companhia. Então tem muita ação legal sendo direcionada para essa base. O canal digital crescendo muito forte. Então, na bandeira Extra Farma ainda temos um patamar de canal digital menor do que na PagMenos. A PagMenos já está ali próxima de 14%. Na Extra Farma a gente tem ali um patamar de 11%. A gente também tem oportunidades de adensamento de rotas nas despesas com fretes, Guilherme, para melhorar a margem tanto de Extra Farma quanto também de PagMenos. E várias outras frentes, sortimento, a precificação, ainda tem muito trabalho importante e sendo feito na frente de precificação, equipes de loja, o Jonas, e agora com a chegada do Carlos, tem focado muito, como já foi dito aqui, no engajamento e na motivação do time, na reorganização do time como um todo, de operação de loja, e isso faz muita diferença na qualidade do atendimento, na diminuição de fila e na melhoria do faturamento médio por loja. Então, esses elementos todos, de novo, não estamos trabalhando neles só em Extra Farma, estamos trabalhando também em PagMenos, e a Extra Farma deve atingir um ponto de margem EBITDA parecida com a da PagMenos já no quarto trimestre desse ano. Então a gente inicia o ano de 2025 com as duas bandeiras com margens EBITDAs parecidas e ali, de novo, continuar crescendo margem EBITDA para os anos seguintes. Ainda tem bastante espaço nas nossas estimativas de melhorar a margem das duas bandeiras. Tá certo. Muito obrigado. De nada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Fuziharo, do Santander. Senhor Vitor, seu microfone está liberado. Bom dia, Jonas Novaes. Obrigado por nossas perguntas. Aqui são duas também. A primeira é um follow-up em relação às capturas de sinergias, né, que ao final do primeiro TRI vocês já se aproximam de forma relevante com a banda inferior do range de sinergias mapeadas. Então, eu queria entender se vocês acreditam que ao fim do processo de integração, vocês devem ficar mais próximos do topo do guidance, ou se tem uma visibilidade quanto a isso. E a segunda é um pouco mais curto-prazista, mas eu queria entender um pouco da dinâmica de venda do segundo TRI, nesses dados iniciais, e do impacto da pré-alta frente a 23. Obrigado. Legal, Vitor, obrigado. Vou começar aqui, Jonas. Sobre captura de sinergias, a gente está evoluindo realmente muito bem, felizmente. A gente já atingiu ali um ponto próximo da banda inferior do range que a gente publicou, e ainda temos 3 trimestres para trabalhar, para continuar capturando sinergias. As viradas de bandeira têm sido um fator positivo, não esperar, o que a gente planejou era um patamar bem menor de crescimento, então isso tem nos ajudado a melhorar a nossa perspectiva. A nossa perspectiva continua sendo entregar dentro daquele range de sinergias que a gente publicou. Então a gente está otimista ali com essas capturas e muito feliz com essa evolução, principalmente do quarto trimestre do ano passado e o primeiro trimestre desse ano no elemento venda. Até então a gente estava muito focado em margem bruta e diluição de despesas, que na nossa visão foi uma captura bem rápida e consistente. Então, para sinergias, que foi a sua primeira pergunta, esse é o meu comentário. Sobre segundo TRI, a gente percebeu o mês de abril e o início de maio num patamar também bem positivo em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente também está otimista aí com a evolução de vendas nesse início de segundo trimestre. Pré-alta, ela sim vai ter um efeito menor do que nos TRIs anteriores. A gente consegue, mesmo com aquele nível de estoques menor, capturar por completo todo o nosso planejamento de pré-alta. O reajuste foi ali de 4,6%. E tem sim um efeito importante de margem para a gente. Então, mesmo num patamar mais ou menos um ponto menor do que no ano passado, que o reajuste foi ali próximo de 5,6%, a gente conseguiu capturar bem esses efeitos e estamos também trabalhando nos demais elementos de margem, né? Como já foi dito,
tem vários moving parts ali na margem, a gente está trabalhando para neutralizar e, se possível, melhorar esse componente aí ao longo do ano. Vitor, eu Não sei se eu teria cobri só um complemento, se me permitir, Novaes, que todos nós que passamos por aquisições de empresas, a gente sabe que a parte cultural ela é muito importante, tem que ser investida. Então, foi uma grande aquisição, né, mais de 400 lojas, para você integrar. Então, eu sempre acredito, como otimista, que sempre tem oportunidade para a gente continuar, como disse o Novaes, trabalhando duramente nisso. O que eu poderia dizer é que Sinergias Extra Farma está na carta que eu recebi do Conselho quando cheguei, num ponto muito especial, como meu primeiro aí objetivo. Então, é uma coisa que me envolvo diretamente com esse objetivo. E nós estamos focados em entregar o máximo que a gente pode. Hoje, esse é o melhor, o número que a gente tem para poder mostrar, e nós estamos confiantes na entrega. Super claro, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Osako, do Bradesco BBI. Senhor Márcio, seu microfone está liberado. Senhor Márcio, seu microfone está liberado. Pode prosseguir. Talvez algum problema no microfone dele. Sim. Não sei se ele consegue mandar a pergunta pelo chat. Acho que não. A gente pega a pergunta dele depois e tenta endereçar a resposta. E responde. Exato. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jonas Marques para que faça as considerações finais da companhia. Bem, eu gostaria de agradecer a atenção dos senhores, né, resultados realmente positivos que nos animam e nos dão cada vez mais a convicção que nós estamos no caminho certo, que vamos continuar trabalhando duramente para capturar aí todo o valor e a proposta de valor que a nossa companhia tem para entregar com esse DNA tão lindo que é uma empresa que acredita nas pessoas e que tem no realmente o seu DNA o crescimento, desde 1981. Gostaria novamente de reforçar a nossa solidariedade com o povo gaúcho, esse povo lutador que nunca passou por uma situação dessa na sua história, que nós estamos aí diligentes, trabalhando dia a dia para apoiá-los, né, todos os nossos clientes, nossos colaboradores, nossos acionistas que vivem nessa região. Então, muito obrigado a vocês, tenham um dia aí abençoado, um resto de semana maravilhoso, e nos vemos aí na divulgação do segundo TRI. Tem muita coisa a ser feita e muita coisa boa a ser capturada. Muito obrigado, obrigado Novaes, felicidades a todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. A videoconferência da PagMenos está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um excelente dia.